Este é o Pode Além, o podcast que inspira as pessoas a irem além, além do seu tempo, além do entendimento daquele momento. Estamos na temporada na área cultural, no contexto cultural. E hoje com um representante muito especial. Antes disso, eu sou Neuza Picolifante, estou aqui com a minha colega Ciane Meneguzzi Pistorello. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje o nosso convidado é alguém que canta e encanta. Entre gaitas e causos, ele expande essa energia, essa alegria, essas raízes profundas no país e fora dele. Ouvi falar que tem uma viagem para Portugal agora recentemente. Então, conta um pouquinho para nós, Rafael Deboni. Um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho. Realmente a minha vida é entre causos e gaitas. Se eu descobri há não muito tempo, porque eu vou contando muita história, que nem vocês viram aqui antes da gente começar, né? Sempre tem um caos, sempre tem música no meio. Então, assim, fazendo uma analogia, né? Minha vida é sempre entre causos e gaitas. Ou eu tô contando um caos, ou eu tô tocando. Então, essas coisas, hoje, eu tô chegando de 2 viagens também, internacionais. Aquelas coisas da vida que a gente não explica direito, né? Mas que acontecem, né? Então, no mês de setembro, agora eu tive 2 vezes nos Estados Unidos. Beleza. Tocando música brasileira no primeiro momento. E na segunda viagem, especificamente para tocar música gaúcha, música regional, música aqui da nossa terra, né? E como tu disseste, graças a Deus tem mais uma viagem para Portugal, onde a gente vai tocar também música brasileira. Eu e meu parceiro Nino. Então, eu sempre digo assim, ó, essas viagens, essas coisas estão acontecendo, né, que a gente pensa assim, às vezes, agora tá indo viajar. Não, é uma construção, né, de muitos anos, né? Então, eu costumo dizer que fazer as contas de novo aqui, 38 anos para 39 que eu toco acordeon. Comecei com 11. Só que com 12 anos eu já fiz meu primeiro show. Então, se eu for computar, eu comecei aos 12, né? Eu tô fazendo agora em janeiro 50. Então, é uma caminhada que tem muita coisa que acontece justamente por ela ser longa. Não que ela seja especial. Às vezes, mas como é que tu faz tanta coisa? É que vem muitos anos, né? Vem de muitos anos. Então, me lembro exatamente da minha primeira apresentação. Conta pra nós aí. Que é uma coisa que depois eu comecei a analisar, porque uma das minhas características que o pessoal sempre fala é uma versatilidade. Então eu toco acordeon na música gaúcha, eu toco acordeon na música brasileira, eu toco acordeon no rap, eu tenho um projeto muito legal. E da onde que vem isso? Né? Essa vontade de experienciar novos horizontes. Eu sempre dizia, eu tenho minha maior qualidade ou uma das minhas qualidades é um dos meus maiores defeitos, que eu não sei dizer não. Eu sempre, quando me faz um convite, por mais estranho que seja, eu digo, vamos. Depois é que eu vejo que às vezes eu entro em apuros, às vezes. Mas por que eu digo isso? Porque eu sou sempre aberto a possibilidades. Então, tinha uma banda de rock e me chama para tocar acordeon, vamos. Beleza. Agora esse projeto do rap, depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Sou apaixonado por forró, que é uma música que não é daqui, mas eu sei da onde vem essa paixão, posso até depois falar. Ótimo. Música gaúcha, então, nem se fala, fui criado nesse meio, né? É onde eu tenho meu maior trabalho Da onde a origem, hoje. Rafael? Eu sou de Vacaria. Vacaria. E então, com 11 anos, como eu falei pra vocês, eu comecei a tocar acordeon. Com quem? Quem que te inspirou? A história é muito... Tá no meu livro, que depois a gente pode falar um pouquinho. Ótimo. Esse livro aqui, na verdade, não era para ser o que ele virou, mas ele virou uma biografia. Porque quando me pediram assim, escreve uns causos, eu não sabia como. E daí me veio a ideia de começar, vou escrever em ordem que eu vou me lembrando. Só que eu comecei a me lembrar em ordem cronológica, mais ou menos, né? Sim. Então tem esse caso que eu tinha 11 anos, estava no aniversário da minha irmã, lá em Vacaria ainda. E antigamente era muito comum lá em Bom Jesus, minha família é toda de Bom Jesus, eu sou o único da minha geração, que meus 2 irmãos são bonjesuenses, meus pais, toda a família, Deboni praticamente é de lá, né? Da minha geração, só eu que nasci em Vacaria. Então, eu estava lá, e lá em Bom Jesus,
tem um irmão da minha mãe e ela aprendiam, era comum aprender música e acordeon. E o professor deles estava nessa festa. E eu me lembro nitidamente, assim, eu estava no chão brincando com meu sobrinho, que era bem pequeno, e minha mãe me chamou para eu levantar, ela disse, ó, vem aqui conhecer o professor da mãe, né? O professor que ensinou a mãe e o tio. Quando eu levantei, eu me deparei com um senhor que era deficiente visual. Poxa. E eu não me lembrava que ele era, enfim. Daí minha mãe fez a fatídica pergunta, que talvez ela nem imaginasse que aquilo seria um divisor de águas na minha vida, que ela perguntou assim, tu não quer aprender gaita também com o professor João Maria? Uau. Mas tipo, talvez numa gentileza, por causa do professor, ou uma pergunta banal. Até para sentir se queria ou não. Eu demorei a exteriorizar isso, mas na verdade o que eu senti no dia, naquele momento, foi um pouco de receio ou de causar uma má impressão pro professor, e eu não tive outra resposta a não ser dizer sim, porque eu fiquei com medo de constranger minha mãe, né? Então uma criança de 11 anos, na frente de uma pergunta dessa, é difícil que ele vai dizer não, né? Claro. Verdade. Eu disse, eu digo sim agora, continuo brincando e esse assunto termina. Claro. E a minha irmã faz aniversário no final de fevereiro. Para encurtar o caos, em março eu estava estudando. Olha, foi muito rápido. Sim, a minha mãe já ligou, entusiasmada, porque, né? Que legal que ele quer. Ele quer, que bom. Mas não era assim o meu instrumento, vamos dizer, até aquele momento, o meu instrumento que eu sonhava em tocar, ou que eu fazia de conta que tocava. Porque tem muitos colegas que eu falo, né? Que quando eram pequenininhos, tinha uma gaitinha. Isso aí. Nunca tive isso, mas sempre ligado com música. Sempre me chamou a atenção a música. A tua mãe gostava. Sim, pois sim, ela sim. tocava... Ela tocava... Eu tenho um tio que tocou, né, profissionalmente uma época. Depois ele foi fazer a carreira dele na área da medicina veterinária. Então... Mas sempre tinha o nome dele em função, né, da família, etc e tal. Sempre aquela coisa, vai tocar que nem o tio, que nem a mãe. Mas e a mãe tocava em casa pra vocês? Mas ela não... Eu nunca vi minha mãe com um acordeão na mão. Olha. Ela estudou quando era novinha... Naquelas coisas de antigamente, né? Claro. Eu nunca vi minha mãe fazer uma nota no acordeão. Uau. Mas eu sei porque o meu professor, até hoje, eu falo com ele, ele diz, meus alunos, minha tua mãe, não sei o quê. Enfim, em março comecei com aquela coisa assim, ó. Faz uns meses aí e não compro acordeão ainda. Vamos ver se ele tem jeito. Sim. E eu comecei a fazer as aulas, lembro bem, fazia na sexta-feira, 13 horas. Depois eu tinha que esperar até a outra sexta-feira, às 13 horas, para pegar de novo o acordeão. Não se conseguiu. Eu fico pensando assim, ó, era fácil pedir para alguém o emprestado, mas não, por motivos que a gente nem adianta falar, eu não tinha. Depois desse período, o professor ligou para minha mãe e disse, olha, não sei o que vocês vão fazer, mas jeito ele tem. Jeito para música ele tem. Se ele quiser continuar. E aquilo depois eu comecei a gostar, achar interessante. Mas que nem eu disse, eu não tinha aquela paixão ainda. Aquela coisa, eu quero. Mas daí comecei a estudar com esse professor lá em Vacaria. Logo em seguida, ele chamou de novo minha mãe. Quer dizer, logo em seguida, alguns anos depois, ele chamou minha mãe e disse, olha, o que eu tinha para ensinar para ele, eu já ensinei. Nossa. Agora ele teria que dar um passo além para começar a aprender as coisas mais técnicas do instrumento, e eu não tenho condições, mas eu tenho aqui 2 pessoas para indicar. Nossa, que legal da parte dele. Né? Ele, até hoje, assim, ele é meu mestre, ele foi o que me passou tudo, assim, que eu sei. O resto eu aprendi técnicas, eu aprendi conceitos, eu aprendi, sabe, a coisa mais geral da música, mas o tocar. E principalmente tocar no sentido de que as pessoas fiquem tocadas pelo jeito que eu toco, eu trouxe deles. Eu tenho certeza absoluta. Porque ele tinha um jeito de tocar que eu acabei absorvendo. Que é a emoção, em primeiro lugar, do que a técnica. Ou Perfeito. seja, tocar... Isso serve para qualquer profissão, né? Sem dúvida. Não adianta tu ser um excelente profissional em qualquer área e não conseguir, como um advogado, resolver um problema da pessoa, né? Ou como psicólogo, ajudar a pessoa a vencer os seus desafios da vida.
E o professor de música, ele tem isso, a gente tem que cuidar muito. Eu depois fui professor, no sentido de que às vezes tu é o espelho pro aluno. Sem E dúvida. tu tem que cuidar muito o que tu faz, o que tu diz, como tu age, porque geralmente o professor acaba sendo, né, o teu... A referência, né? total. Aham. Bom, vim para Caxias com 2 nomes, vim para Caxias não, 2 nomes apareceram, os 2 em Caxias do Sul. Nesse meio tempo, meu pai já morava aqui com meu irmão, Uhum. e eu tinha muita vontade de vir para cidade grande, né, aquela coisa Uau. toda e tal. E eu disse, vou começar estudando música, que daí eu já gostava, né, eu já gostava de tocar. Isso com que idade? Eu tinha 14 anos. Hum. 14 anos. Daí eu já vinha sozinho, coisas inimagináveis, né, pro período de hoje, mas eu vinha sozinho de Vacaria, pegava um ônibus lá, 1h30, chegava aqui às 4, tinha aula das 4h30 às 6, depois esperava até quase 9 da noite pra chegar às 11 horas da noite em Vacaria. Nossa, que vontade. A vontade e a confiança da minha mãe, Ah, né, É de verdade. me largar na rodoviária lá. Meu Deus. Então, esse tipo de coisa, assim, que hoje as pessoas poderiam dizer, mas que temeridade, né, largar uma Não, criança, eu acho que isso Era que me forjou. diferente. O fato de, por exemplo, minha esposa fica às vezes, mas como que tu vai para os estados, tu conhece as pessoas? Eu digo que eu conheço 2. O resto, eu conheço lá, Perfeito. entendeu? Eu acho que foi um pouco disso. Mas, deixa eu voltar lá no início. Eu falei pra vocês, eu avisei, me cortem, porque eu Não, sou... tranquilo, vai. firme. Meu primeiro show, eu fazia parte do CTG lá, dançava, aquela coisa toda. E o meu primeiro show, vamos dizer, essa parte eclética, assim, eu vi uma foto há pouco tempo atrás e eu comecei a perceber. Porque eu fui tocar o meu primeiro show no maior rodeio crioulo do Brasil, que é lá em Vacaria, rodeio de Vacaria, Uhum. num domingo à tarde. Mas era um show do Palhaço Bozo. Uau. Vocês lembram do Olha. Palhaço Bozo? Tem Eu gente que lembro. tava a escutar nem lembra do Palhaço Bozo. Isso é década de 80, imagina, se foi em 88 eu tô falando. Show do Palhaço Bozo, eu era o artista que ia fazer, o mirim que ia fazer a apresentação. E na época a gente começava a tocar músicas simples, né? E uma delas era Saudades de Matão, que é uma música paulista. Ou seja, eu tava num rodeio crioulo, tocando no show do Bozo, uma música que era brasileira e não era regional. Então ali, hoje eu consigo perceber assim que se existe alguma confluência de fatores que vão te moldando, eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito muito nisso. Uhum. Ali foi tipo assim, ó, cara, vai ser uma loucura a tua vida. Tu não vai ser exatamente só A uma linha coisa, que tu queres. né? Então, como eu falei, eu fui me abrindo, né, a essas novas experiências, a esses convites. Vim para Caxias, estudei dos 14 aos 16, fazendo Meu Deus, toda semana. toda semana. Depois de um tempo eu comecei a vir de 15 em 15 dias, porque daí ficava um pouco cansativo, daí eu pegava mais material, estudava mais e vinha. Uhum. Me encantei com tudo isso. Mas, outra coisa que eu custo a dizer, eu eu sei que foi assim, foi por isso, eu precisava morar em Caxias. Eu queria ficar mais perto do professor, mais perto do meu pai, mais do meu irmão, da cidade grande, né? Eu morava com a minha mãe em Vacaria. E a maneira que eu vi para eu sair de casa sem tanta culpa, a culpa sempre Opa, presente, as fantasias. Como é que eu vou deixar minha mãe em Vacaria sozinha? E vou lá com meu pai e meu irmão viver... Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Já sei. Vou tentar fazer o vestibular. Não vou passar, porque eu não vou estudar. Entendi. E daí eu vou fazer cursinho. E fico fazendo cursinho e tocando. E, sabe? Meu plano era Vai esse. pro caminho esse. Meu plano era esse, perfeito. Se eu não tivesse passado no vestibular. Nossa, na época era bem concorrido? E eu passei para Direito, na UX. Concorrido? E... na época já tinha o curso de Direito em Vacaria, tinha recém-iniciado. Então, se fosse mesmo para fazer Direito, né? Se meu sonho fosse ser advogado, Podia ter feito por podia lá. ter feito lá, mas eu queria sair. Eu precisava expandir os horizontes e tal. Amo minha terra. Viver novas histórias. Mas assim, imagina, eu passei no vestibular com... recém tinha feito 17 anos. Nossa, Legal. jovem. E já vim para cá. Daí, por contingências também, né, da vida, acabei indo morar sozinho. Eu
vim de lá achando que ia morar com meu pai. aquela coisa Já mudou toda. toda a estrutura. Então, com 17 anos, uma cidade nova, né? Sozinho? Pouca coisa e minha gaita. Morando sozinho. Minha gaita. Uau. Né? Daí eu comecei a fazer o curso de Direito e realmente eu comecei a ver que também gostei, sabe? Sério, eu gostei do curso, um curso maravilhoso, né? E eu sempre Abre digo, mente. nossa. E daí eu, lá pelas tantas, eu disse assim, cara, eu acho que eu vou seguir carreira. Não na advocacia. Quero fazer concurso e tal. E os primeiros semestres, se eu tivesse seguido naquela mesma sequência que eu tava de notas e tal, eu digo assim, sem falsa modéstia, assim, mas pelo que eu tava fazendo, eu ia ganhar uma laurea acadêmica. Porque eu tava muito focado. Enxergou uma luz aí no curso. Tanto que o acordeon ficou lá no cantinho a partir de que eu vim aqui. Sim, ele ficou bem. Então eu tocava um pouquinho, daí começou a ter conflitos com o meu professor por causa do que eu não estudava mais tanto, e eu queria estudar direito. Agora eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser alguma coisa. E eis que, dando um pulinho, né? Porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Tranquilo. Vai lá. Num determinado semestre, no segundo semestre de 1995, então, eu comecei em 93, no sexto semestre por aí, eu sempre gostava de sentar na frente, tá? Mas cheguei um pouquinho atrasado. E só tinha um lugar lá assim no fundo da sala. E um rapaz muito esquisito para um curso de Direito, cabeludo, sabe? Cabeludão, tinha um lugar só do lado dele, e ele disse assim, ô rapaz, chega pra cá. E eu achei estranho porque eu posso falar, porque eu fui dessa patose. O direito, às vezes as pessoas são um pouco reservadas. Isso aí. Tipo, sabe? Eles não são. E aquele rapaz assim me recebeu de uma maneira que eu não estava acostumado. Acolheu. Era o bom dia, o colega, não sei o quê, mas assim... Cada um na sua. Cada um na sua. Principalmente porque eu era muito tímido. Já veio de uma cidade. Porque o que acontece? Pouca gente sabe dessa história de vacaria, porque o meu sobrenome, na época, a minha família era muito conhecida por causa da revenda da Ford. Isso aí, os Vocês Deboni. lembram? Então, para todo mundo, eu era um dos Deboni daqui. Então, em qualquer lugar que eu chegava, ô Deboni, eles achavam que eu era, mas para mim era todo mundo diferente, todo mundo, a situação, né, de Caxias, enfim, era tudo diferente. Sim. Então, eu também era mais retraído. Bom, esse rapaz chegou, o que tu faz, Davi? Não sei o que e tal, eu estudo e tu? Não, eu sou músico, toco violão, canto e tô fazendo direito. Disse, que legal, tu toca o quê? Toco acordeon. Estuda com quem? Estudo com fulano. Tocou comigo, gravou não sei o quê, daí tem uma história engraçada que já puxou de uma fita Então tu tem que comprar essa minha fita que teu professor gravou e tal. Enfim, ele disse, cara, então um dia tu vai lá em casa pra gente tocar alguma coisa. E de novo, eu disse sim, eu vou. Desde sempre eu faço isso. Eu vou. Mas antes foi colocado no lado dele, né? Não, pelo aí destino. Aí que tá. Como não tinha mais lugar, foi ao lado dele. Era pra sentar do lado dele. Era ao lado dele. Bom, tentar resumir de novo. A gente começou a ir, fui na casa dele, aí encontrei um amigo que eu tinha escolhido realmente, que me acolheu, a mãe dele, né? Nossa saudosa amiga também. Na época era namorada dele. Todo mundo me acolheu, assim. Por quê? Porque eles eram lá de Esmeralda, daquela região também, sabe? Começamos a tocar. Ele me ensinou muita coisa de cara, assim. Ele já mostrou que eu tava tocando algumas coisas erradas. Mas logo, ele me chamou para um show. Olha. Abriu de imediato. Ele tava precisando de alguém, viu que eu tocava, me deu o repertório, tirei. Guri, tinha... Na verdade, ali já era 96, então eu tinha 20. Bem jovem. Não, 95, desculpa. Eu tinha 19 anos. Fomos fazer esse show e também, mais uma vez, o destino veio e disse assim, cara, acho que é por aqui, ó. A gente vai fazer o show. Na época, 95, 94, assim, meu pai entrou numa crise financeira, a empresa dele, e a gente estava com essa crise financeira, mas ao mesmo tempo que eu era o mais novinho, ele que me sustentava. Sim. Mas eu tava vendo que a coisa estava cada vez mais difícil, né?
Porque, enfim, a UX particular, aquela coisa toda, e aluguel, e não sei o que lá. Eu tava vendo que a coisa tava difícil e eu já tava evitando de pedir dinheiro pra ele, pras minhas coisas, né? Claro. Enfim, a gente fez esse show lá no Lajeado Grande. Quando a gente voltou pra Caxias, eu tava me deixando na frente de casa, ele, nunca me esqueço, eu tava saindo e disse, rapaz, espera. E pegou R$50 e me deu. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é o teu cachê, tu trabalhou? Uau. Eu disse, trabalhei? Claro, rapaz, saiu, foi lá, trabalhou. E até então eu não entendi aquilo como um trabalho. Pra mim foi um divisor de águas. Não, é uma diversão. Imagina, Entendi, eu não era um fazia lazer. nada. Eu entrava em casa na sexta-feira à tarde e saía só na segunda de manhã pra ir pra faculdade. Meus fins de semana geralmente eram assim. Era Quando eu ter não ia pra Vacaria amigos. visitar minha mãe. Mas depois, eu era muito fechado, assim. Pra mim foi uma oportunidade de tocar, Claro. conhecer pessoas, né? Se divertir, ter E daí amigos. ainda ter um cachê. Poxa. Uau. E daí, aconteceu uma coisa no outro dia, que esse sim, eu considero esse assim um divisor de águas. Eu não sei, Neuza, se foram vozes da minha cabeça, ou se foi, eu acredito que foi uma voz, aquela voz que a gente fala muito, que vem do além. Cada um Claro. fala de alguma coisa. Teu anjo protetor. Eu estava no Super César ainda. Vocês lembram do Super Lembro. César, na frente da prefeitura. Aham. Daí eu fui lá com aqueles R$50, que na época era bastante dinheiro. Imagina. Estamos falando há 30 anos atrás. Sim. Era. Era quase o valor do salário mínimo. Eu nem sei como, mas enfim. Fui lá no mercado, comprei tudo que eu queria, sem pedir para o meu pai. Tá. Pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha sentido o gosto de... Porque aqueles showzinhos que a gente fazia lá quando era pequeno, eu não sei nem se tinha dinheiro, mas nunca me pagaram. Aham. Entendeu? Nós íamos, tocava baile com 12, 13 anos, tocava baile. Olha que E não legal. sabia que aquilo rendia Podia dinheiro, né? render. A gente fazia muito show. A gente foi uma vez pra festa do Peão do Boiadeiro. Ficamos lá Poxa. fazendo shows pro governador do estado de São Paulo. E eram uns guri, não sei se eles cobravam, também não importa. Uhum. Enfim, nesse dia eu estava no caixa, gurias, assim, pagando, né, com aquele orgulho de um guri de 19 anos que pela primeira vez tinha ganhado algo com o suor do seu rosto. E nesse momento eu ouvi uma voz. Eu tenho certeza, convicção absoluta que eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, eu te dei um dom. Faça bom uso dele e nunca vai te faltar nada. Puxa Uau, que vida. Sabe? lindo. Me emociona, né? Porque... Imagina. É lindo, bem profundo. E depois disso, então, eu descobri, opa, mas tem a frase, né? Se tu fizer bom uso dele. Claro. E aí? eu venho, nesses anos todos, lembrando muito dessa frase e usando o meu dom, se é que existe dom, eu acredito que existe o dom, para fazer tudo isso, para chegar aqui na frente de vocês hoje, né? Então, tem toda essa caminhada de eu... Daí, assim, ó, o direito já ficou na hora. Por quê? Porque eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era eu ganhar o meu dinheiro. Claro. Eu O teu caminho, começar a tu descobriu. virar homem, né? Vamos dizer assim, porque eu era um moleque, que o meu pai pagava tudo pra mim, e graças a Deus podia fazer isso, Claro. né? Mas naquele momento eu disse assim, a música vai me fazer isso, vai conseguir me sustentar, assim. Parece que naquele momento eu senti assim, cara, por pior que aconteça, tu vai pra uma sarjeta, que foi o que me aconteceu em 2000, não, fui pra sarjeta, mas eu pensei em ir, mas nem isso eu consegui quando eu fiquei preso nos Estados Unidos com a pandemia, Uhum. e eu pensava assim, se eu fosse pelo menos pra rua tocar, Uhum. né, só que nem isso não dava na época, É. né? Mas enfim, esse é outro assunto. E a partir daí, então, o direito, só que eu já tava lá do 6º semestre pra frente, Não, daí não ia poder parar. eu disse, não, eu não vou poder, como é que eu vou dizer que eu vou parar agora? Uhum. Mas, automaticamente, minha cabeça foi pra outro lado, Não era o que total, tu queria. O advocacia não né? queria. Já era e depois já não foi mais. Enfim, com esse meu amigo cada vez mais fazendo shows, comecei a descobrir outras pessoas, conheci a minha esposa, que a gente tá junto até hoje, Ai, que eu legal. tocando, né, lá em 96. Então a música, realmente, ela que fez essa minha vida entre causas e gaitas, né? Porque como advogado,
Não que é a linda profissão, e eu sempre digo, talvez não tenha dado certo comigo, porque meu caminho era outro, né? É uma profissão maravilhosa, meu filho mais velho tá fazendo direito, Olha. o mais novo tá só esperando também para fazer, e eu sempre digo, cara, façam por vocês. Isso aí. Não Perfeito. façam, eu fiz para sair devagarinho para agradar meu pai, que ele não tinha conseguido fazer direito, e eu quis fazer isso, e a gente sabe que é a pior Não coisa é. que a gente pode fazer é tentar realizar o sonho de outra pessoa, né? Não é o caminho, né? E eu sempre digo, a caminhada da gente é só nossa. Por mais que tu ajude todo mundo, mas cada um tem a sua caminhada, né? Então essa da música, eu sinto que ela é minha. Porque depois eu cheguei a trabalhar No quê? no direito. No direito? Sim, fui advogado, de terno, gravata, Sério? etc. Se e tal. formou, então? Se formou. Mas é engraçado que eu me formei, daí no outro, eu trabalhava com meu tio e minha prima, no escritório, que tinha, na época, 30 anos de advocacia. Eu era estagiário e já cuidava de processos. Já tinha processos meus que eu e minha prima, a gente se formou meio junto, e meu tio já começou a passar coisas pra nós. Daí eu nunca me esqueço, fui lá na OAB, peguei a carteira, que também era uma coisa difícil, até hoje é, né? Até hoje é. Peguei a carteira, no outro dia eu cheguei no escritório, meu tio disse assim, senta aqui. Nunca me esqueço também. Ele disse, a partir de hoje tu é meu colega, tu não é mais meu estagiário. Então aquele salário de estagiário tu não ganha mais. Mas eu vou te dar uma sala, secretária, teus processos e tudo que tu fizer. E ali, eu tive uma coragem que eu não sei de onde é que eu tirei. Que eu disse assim, tio, eu vou lhe agradecer demais por tudo, mas eu quero seguir outro caminho. Poxa vida. Nossa, que difícil. Com 21 anos. Meu assim, Deus. Talvez uma das poucas vezes na minha vida que eu fui tão direto e não pedi pra pensar, né? Eu disse, não, tio, não é isso que eu quero. Foi o primeiro não. Mas não já muito estava sério. construído dentro de si esse não. Eu acho que sim, né? Provavelmente sim. Mas daí aquela coisa, mas como assim? Ele já ligou pro meu pai, aquela coisa. Como assim? Mas ele disse uma coisa pra mim, que ele disse assim, ó, independente do que tu fizer, tu sabe que tu tem um lugar aqui. Uau. Pra onde tu for, me emociono também porque... Muito lindo. E daí fui e aventurei por bastante tempo na música, muito jovem, muito imaturo, com muitos sonhos que hoje eu sei que são irrealizáveis, tipo fama, dinheiro e poder. Isso é coisa pra muito poucos. Sucesso hoje pra mim é outra coisa, totalmente diferente do que eu imaginava. Daí comecei a ter problemas também na música, assim, sabe? Não era bem aquilo, porque não tinha chão aquilo. Sim, não tinha chão. Eu não conseguia um chão. Eu fui indo, achando que uma hora o produtor do Faustão liga, uma hora alguém vê. Isso não existe. Daí cheguei numa outra encruzilhada. E eu pensei, cara, e o curso de direito que eu fiz, cara? O que eu vou fazer com isso? Liguei pra minha prima. Iva, o negócio é o seguinte, tô pensando em voltar, tá, quero me organizar e tal. Ela disse, quando é que tu quer vir aqui falar comigo? Vamos falar com o pai também, né? Daí a gente fez uma primeira reunião e o meu tio falou, né? Tu lembra que eu te falei aquela vez? Teu lugar vai estar sempre aqui? Na outra, tipo, sei lá, outra semana eu tava de terno e gravata advogando. As duas coisas ficaram batendo na porta por longo tempo, né? Continuam batendo na porta. Esse é um problema, assim, que eu tento minimizar para os meus filhos. Depois eu falo melhor. Mas advoguei seriamente de largar o instrumento de novo num canto e fui para advogar tribunais, aquela coisa toda. Fiz tudo. Mas forças que a gente desconhece me fizeram ver que eu estava indo de novo no caminho errado. Porque numa bela tarde eu tive um problema num cartório, passei mal, ambulância, SAMU, fui pra UTI cardíaca. Puxa vida. Passei muito mal. Mas eu já vinha sentindo que não estava legal. Tava pesando. Tinha começado o processo eletrônico, eu tinha 2 telas, tu vai saber bem o que é isso. Uma delas era uma petição, na outra era um vídeo do YouTube, de um gaiteiro, de alguma coisa. Então, tava na cara que aquilo... Tipo assim, minha prima, ela sempre brincava, né, que nas férias ela voltava uma semana antes, porque ela
saudade do cheiro dos processos velhos. Uhum. Daí eu comecei a pensar, eu não tenho como concorrer, tipo, no bom sentido, com a minha prima, esse amor que ela tem por um cheiro de um processo. Uhum. Sendo que eu contava os dias para não voltar. Entendi. Bom, advoguei, passei mal, fui atrás, daí começou de novo aquela... Porque daí nesse meio tempo, dos, vamos dizer, 3 anos, assim, eu fui advogado. Depois eu comecei a tocar, sabe, de vez em quando. Era bem distinto, e cada separava vez, as duas etapas. cada vez começava mais convites, e mais convites, e mais convites, né? E daí começou a ficar uma situação chata, que às vezes eu tava num show e aparecia um cliente. E eu sentia talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu sentia assim, mas como assim meu advogado tá aí fazendo farra? Porque músico, né? Tem uma... Daí tinha dias que eu chegava com instrumentos, eu tentava chegar antes no escritório, de um ensaio, de alguma coisa, com o instrumento nas costas, sem nenhuma objeção da minha prima, do meu sócio e do meu tio. Eu sempre... Mas um dia eu com o instrumento nas costas, onde é que tu tava? Meio sem gravata. Eu ia entrar, botar o terno, né? Me construir de novo. Um personagem. Eu comecei a perceber que talvez eles não quisessem confiar num advogado que andava um pouco do tempo tocando, um pouco do tempo... Não sei, isso é coisa minha percepção. Pode ser que eles digam, que legal, o cara... Né, consegue ter Mas esse enfim, alcance. com essa minha passada mal aí que eu tive, e que no outro dia depois eu fui no cardiologista e ele disse, cara, não sei o que tu teve, mas teu coração tá absolutamente normal. E obviamente foi uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, alguma coisa nesse sentido. Obviamente. E eu resolvi fazer a transição mais uma vez. E daí, com um monte de processo, sabe que não é fácil, né? Mas, mais uma vez, forças que eu não sei de onde é que vem. Automaticamente, no momento que eu cheguei pra minha esposa, disse, cara, eu acho que não é por aí. Ela disse, eu também tô vendo que tu tá mal, tu não tá bem. Começaram acordos serem feitos do nada, né? Assim, ó, processos, eu acho que eu encerrei uns 20 processos. Era pra sabe? encerrar o ciclo mesmo. Tipo assim, clientes ligados do nada, dizer, cara, eu cansei de brigar, vê lá se eles aceitam isso, ou eu aceito isso, vamos encerrar. Tem ainda alguns processos até hoje que os clientes ainda confiem, não que não confiem no escritório, né, mas eles gostam que eu fale com eles. Mas fiz a transição, demorou um pouco, logicamente, porque eu precisava, no mínimo, tentar igualar os ganhos, né? Claro. Financeiros. Porque certo. eu dei 2 filhos, a esposa, casa, etc. Tudo. E também, por coincidência, as coisas começaram, né? Quando consegui igualar, eu disse, bom, agora eu vou dar o salto mais uma vez. E daí sim que começaram, daí eu tinha a base que eu precisava. A base de saber que tinha que buscar outras coisas que não era... O palco é a primeira coisa que o público vê. Mas é a última coisa que a gente chega. Perfeito. Pra gente chegar no palco, nossa, é uma construção diária. Então eu consegui entender isso, que as pessoas não ficam famosas do nada, que tu pode tocar bem, mas não é só tocar bem, tem relacionamento, tem oportunidades. Claro que tem a sorte, né? Tem a sorte, acho que tem uma estrela, alguma coisa assim, mas é aquela história, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Isso, mais eu me foco. Então, eu comecei a colocar esse foco. Ouvir muitas pessoas, fazer cursos, né? Ir atrás do que é produção musical, por que o Renato Borghetti faz tanto show, porque tem uma produção enorme para chegar naquilo, né? Ele é o nosso maior expoente musical, né, do Rio Grande do Sul, principalmente na minha área, instrumentista. Então, a gente pega e faz essa análise de como as pessoas conseguem chegar onde chegaram. Daí sim, com o direito, me ajudou, logicamente, né? Não posso dizer, porque é um curso fantástico. Mas eu fui ver a diferença que é. E daí que começam de novo as oportunidades, né? De viagens. Em 2019, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos também. A gente fez de costa a costa, fazendo shows, em motorhome, uma coisa... Mas aí tinha alguém que ajudava aí na estrutura desses shows, na marcação. Sim, aí aquele convite, aquela coisa da sorte. Quem é que vamos chamar quem? E daí um amigo indica aquela coisa toda, né? Mas daí começaram as redes sociais, a gente começa a montar um portfólio, as pessoas começam a te conhecer um pouco mais. Fiz essa viagem, né? Muito legal.
Depois, em 2020, fiz outra viagem, que daí não foi tão legal, porque tinha uma turnê que foi cancelada pela pandemia. Tá. Eu fiquei lá nos Estados Unidos sem passagem, sem dinheiro, durante mais de 30 dias, com Nossa. Covid, né? Tudo está no livro, depois vocês Uau, veem. ótimo. E daí eu voltei de lá, mais uma vez, com aquela pulguinha, dizendo assim, ó, viu? Tu largou uma profissão que agora com a pandemia existe, por uma coisa que não vai mais existir, porque todo mundo dizia, né, que shows Sim. não ia mais existir, não ia mais ter aglomeração de pessoas, e a gente, eu cheguei a pensar assim, que nunca mais ia ter, né? Uhum. Daí eu voltando, nunca me esqueço, daí consegui um voo lá dos Estados Unidos, voltando já de Porto Alegre pra cá, assim, minha esposa me mandou uma mensagem assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Né? Porque tu Uhum. parou e agora Difícil. acabou. Assim, ó, de um dia pro outro, nossa Imagina. profissão acabou. Tem família, tem muitas coisas, Mas- compromissos. Mas, daí eu conversei de novo com aquele mesmo cara que conversou comigo lá no Dispercesa. Eu disse, cara, vou combinar uma coisa. Tu não me falou aquilo, tu não me trouxe até aqui pra de novo eu ter problema. Não, vamos Perfeito. combinar. Tipo assim, eu não fiz nada errado com a profissão. Uhum. Honrei ela e, como tu disseste, lá pra mim, lá em 95, honrei essa minha palavra, A parte eu tô tentando cumprir ela. Legal. Não me deixa, de novo, né, desamparado. Claro. Pouquíssimos dias depois, começaram convites. Inimagináveis, porque daí as lives, no Uhum. começo começaram live, lembra das lives? Lembro. Mas logo começaram a ter lives pagas. Então, algumas instituições, tipo o Sesc é algo maravilhoso, algo assim, para os artistas, né? Toda a cadeia do Sesc começaram a fazer lives para ajudar os artistas. Então, eles tinham um cachê, né? Uhum. Então, o cachê não era tão grande né? Mas assim, ó, já dava para sentir que a gente não estava desamparado, Entendi. que a gente não estava sozinho, que tinha como. Claro, nesse meio, muitos colegas meus sucumbiram, né? Tiveram que fazer outras coisas. Não conseguiram Enfim, enxergar. não conseguiram. E uns por medo, outros por talvez não ter a mesma estrutura, outros por não ter Por essa não conversa enxergar. que eu tive Uhum. com essa voz, A né? fé. Eu Ah, posso entrar Claro, numa coisinha? por favor. A gente percebe que o vínculo seguro de alguém que diz vai, tu consegue, vai dar certo, ele pode vir de várias maneiras. Geralmente vem com as pessoas próximas, pai, mãe, etc., com a estrutura. Agora, às vezes, o vínculo mais seguro que se tem é com alguém superior. É com essa voz que tu diz que tu conseguiu conversar e ela te devolveu. Não, mas eu tô aqui, vai lá que vai dar certo, Vai, sim. vai. Então, olha o vínculo seguro aí, lindo isso. E isso eu falo, pra muita gente hoje até, isso é meio um assunto meio piegas, meio de tiozão, né? Mas eu acho que isso nunca vai sair de moda, né? Não. Essa fé, essa coisa do coloca o pé que eu coloco o chão, Isso É aí. isso né? aí. Tipo, que foi o que lindo. aconteceu de novo na pandemia. Perfeito. Cara, coloca o pé que eu coloco o chão. E daí eu comecei a fazer, começaram a abrir algumas instituições, como eu falei, a Fevale abriu um edital, né, que era para contemplar artistas do estado inteiro para fazer era pouco cachê, mas tipo assim, ó, faz alguma coisa em casa, tudo em casa, né? E eu estava de madrugada, num dia frio em casa, assim, e eu comecei a fazer muita postagem no Facebook, nas redes, enfim, né? Uhum. Porque eu imaginei assim, cara, eles não podem esquecer de mim. Não pode. E daí veio um papo, na época, que dizia assim, enfermeira é importante, médico é importante, faxineira é importante, mas artista não, mas todo mundo vendo série e escutando música em casa, Isso né? aí. Mas aí, outra coisa que eu disse assim, no começo, me deu uma ruim, assim, porque tinha amigos queridos do coração escrevendo isso no Facebook. Daí eu disse, não, peraí, eu não vou admitir que falem isso. Perfeito. Não vou admitir, não admito que falem que eu não sou importante, que o que eu faço não é importante. E comecei a produzir conteúdo nas redes sociais. Nesse edital da Fevale, era para te fazer qualquer coisa. Então, quem era palhaço fazia palhaçaria, quem era artesanato fazia artesanato. Eu parei assim, pensei, cara, o estado inteiro, todos os meus colegas músicos, vai ser muito difícil isso aqui. Vai ser muito difícil.
né? Porque é muita gente. Daí, fechei o computador, estava indo para minha sala e lembrei de uma frase de um amigo que disse assim, cara, só ganha quem se inscreve. Que legal. Eu disse, eu não posso me derrotar antes de... Não, tu já tinha. Voltei pro computador, sentei assim com o formulário. E ele perguntava qual é o objetivo do projeto. E eu parei assim, o que eu faço, cara? O que eu faço que as pessoas dizem que eu faço bem? Tocar, as pessoas gostam do jeito que eu toco e gostam desses causos que eu conto. Na hora veio assim uma ideia de eu contar causos sobre os ritmos do Rio Grande do Sul, em forma de caos. Não para músico, eu deixei muito claro, para leigos que gostariam, porque músicos, daí eu teria que ir numa outra linguagem, tem muito já. Claro. Né? Eu queria falar para leigos, o que é uma vaneira, o que é o bugio, o que é o chamamé. Mas como eu tô contando para vocês, né, contando o caso do bugio, do macaco, não sei o que, daí fiz um roteiro, botei o celular na frente, não precisava roteiro ainda, fiz o roteiro só no formulário, e enviei. E eis que fui contemplado. Uau, olha que No meio de legal, tudo. olha aí, ajuda. Daí, bom, agora eu vou ter que fazer. Daí sim, passei as madrugadas, na época eu troquei o dia pela noite, né, porque no auge da pandemia. Era muito trabalho. O celular, um roteiro fixo na minha cabeça, sim, né, mas eu queria contar causos. Botei o celular, eram 6 episódios que eu tinha que fazer, 6 causos, né? Sem saber editar direito o vídeo ainda, que ninguém sabia, né? Imagina. Áudio, nada. Tempo é o que eu tinha, né? Fiz tudo sozinho, enviei e comecei a publicar. No primeiro, assim, uma enxurrada de comentários legais, assim, e tal. E eis que um grande amigo meu, o Luciano Balém, me ligou e disse, cara, que legal esse negócio aí, nós podíamos dar uma melhorada nisso aí, tá meio tosco. Mas claro, eu fiz de qualquer jeito, com um celular. E vamos dar uma melhorada nisso, tinha uma grana sobrando num edital aqui de Caxias que não dá pra fazer. Eles, cara, quem sabe vamos fazer, eu peço pra secretaria, tu faz umas entrevistas direto com essas pessoas, tipo meio sem roteiro, sem nada, tô encurtando, tá? A gente fez a primeira edição, então esse era Entre Causos e Gaitas, que era eu sozinho, só com acordeon tocando e mostrando, com figuras no meio, assim, no meio do vídeo, pra fazer uma figura sem recortar, sem nada, sabe? Um troço que hoje eu vejo, assim, mas aquilo ali foi embrião. Foi ali que as pessoas gostaram de ver eu contando essa história. Daí veio essa oportunidade. Veio do simples, né? Ganhando dinheiro, tô trabalhando com isso, né, na minha área. Daí, com o Entre Causos e Gaitas, chamou a atenção desse produtor, que convidou para fazer entrevistas. Ele só me deu a ideia, e eu gosto disso, me dá a ideia e eu saio correndo atrás. A gente fez a primeira edição, que era para ser só a primeira edição, para aproveitar essa grana que estava parada, né, que não dá para fazer em escolas nem nada. Fomos em loco, daí deu uma pequena trégua a pandemia lá por novembro, não sei se vocês vão lembrar, deu uma pequena trégua, parecia que depois em abril deu a bandeira preta, né? Isso aí. Bom, a gente foi na casa de 4, escolhemos 4 personagens importantes da música serrana aqui, que era para encerrar ali, Gilney Bertucci, o Valdir Verona, meu colega de 20 anos, o Boca de Sino, que é um mestre da cultura popular de Caxias, e o Paulo Siqueira também, que eu toquei com ele, um grande ícone da música. Eu fui lá, fizemos assim, meio sem a edição, daquele jeitão, assim, que era para ser uma só. Enfim, viraram mais de 30 episódios. Uau. A websérie, eu acho que se contar todas as redes, já passou de 1 milhão de visualizações. Nossa. E porque eu ia na casa das pessoas, tipo de um ícone da música serrana, contar os causos dele em primeira pessoa, fazer ele contar, né? E ia fuxicando. Ah, mas o que é isso? Me conta essa história. Tudo que... Eu pensei assim, eu sempre busco trazer coisas que eles nunca tinham contado. Então Claro. esse é o diferencial da websérie. Né? Tocando junto com eles. E fui descobrindo que a nossa música serrana é muito importante, né? Por causa dos irmãos Bertucci. Mas eu fui primeiro no Gilney, que é o filho do Adelar Bertucci, que seria já essa geração nova. Eu disse, opa, peraí, mas eu preciso ir atrás do que fez o Adelar e o Oneide. Opa, mas peraí, o Adelar e o Oneide, tem alguém que fez antes que ele. Foi o Fioravante Bertucci, entendeu? Olha. E fui vindo ao contrário daí. Então a websérie eu comecei... E quem é que ensinou toda essa gaiteirada pra ter essa... Um maestro que veio, um professor que veio da Itália, em 48, fugindo da guerra, aquela coisa toda, do pós-guerra, né?
acho que a única entrevista, e eu não falo isso por vaidade, né, que é uma coisa que realmente eu não tenho, assim. Eu fiz porque essas contingências, foi a única entrevista em audiovisual desse professor que existe, né, então, daí a secretaria até chegou a me sugerir que eu levasse essas entrevistas para o acervo municipal, porque não existe outra. Que legal. Né? Ô, Rafa. Mas tudo isso é por causa daquela coisa. Bota o pé que eu boto o chão. Mas olha que interessante, o fechar as portas da pandemia ao mesmo tempo que num primeiro momento deu um desamparo, surgiram muitas novas possibilidades. Muitas. E possibilidades que foi além fronteiras. E Saiu do teu espaço. E eu acho que, assim, ó, acho não, tenho certeza que o que eu tenho de mais concreto em termos de carreira hoje, que é tudo que essa websérie, o livro, a comenda Irmãos Bertucci que eu recebi agora esse mês ainda, porque nós estamos, né, em setembro, que é a maior honraria que alguém no tradicionalismo pode receber, que eu vinha receber, tenho certeza que foi por causa dessas coisas que eu fiz pós-pandemia. Tenho certeza absoluta. Porque antes eu tocava, era um músico conhecido, tocava aqui, tocava ali, tinha minhas coisas, tinham, né? Mas assim, concretamente... Fez o além. E daí o livro, né? Também veio com isso, com essa história de que o mesmo produtor lá, o Luciano, me desafiou a fazer esse livro. E eu disse, eu faço. Depois que eu vou ver como é que eu faço, né? Mas eu faço. Legal, E olha ali, daí coragem não faltou nunca, né? Eu não sei, sabe que às vezes eu acho até que é um pouco de temeridade, assim, porque eu vou no limite às vezes, sabe? Eu vou no limite, mas eu confio naquela voz, né? E peço pra ele. Agora, sempre tem uns perrengues, né, em viagens, né? Sempre. Eu tive um pequeno perrenguinho lá em Nova York, também assim, tinha tudo pra dar errado, mas daí, de novo, eu chamei, né, e clamei por ajuda. Como puxar, né? Mas eu falo assim, diretamente. Ô meu, seguinte, de novo, tô precisando. Mas eu sei que tu não me botaria no meio de Nova York sozinho, de noite, sem motivo. Eu não sei teu motivo. Tô achando bárbaro. Tô achando maravilhoso o que tá acontecendo. Muito obrigado. Mas tipo, me dá uma ajuda aí, não sei o que fazer. Me sabe? deixa o chão. Eu sempre digo, eu não sei por que tá acontecendo isso, mas com certeza é por algum motivo. Eu preciso aprender com isso, né? Claro. De me virar sozinho numa das maiores cidades do mundo, né? E essa coragem realmente eu tenho, mas ela é baseada nisso. Eu acredito que cada passo que eu dou fora de casa, por exemplo, de vir aqui, eu fui guiado, né? Então, se eu fui guiado e realmente a meta da minha vida é chegar em qualquer lugar, e foi isso que eu prometi para meus filhos, de herança para eles, porque tu sabe, né, Ciane, que a gente ouve muita história de advogados que enganaram viúvas, que não sei o que, sabe? Que falam em nomes, alguns nomes aqui em Caxias que ligados diretamente a falcatruas ou a alguma história ruim. E eu disse pra eles, eu não sei, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou deixar para vocês é que quando vocês disserem que são meus filhos, eles vão dizer assim, aquele louquinho que deixou um escritório e vários processos para tocar gaita por aí, tu é filho daquele cara. Isso eu disse para, provavelmente eles não ouviram isso, né? E a segunda coisa que eu disse para eles, que eu prometia para eles, que em nenhum lugar que eles dissessem de quem eram filhos, alguém ia ter alguma coisa para tipo, falar mal ou reclamar. Talvez se vingar, ou sei lá. Que legal. Então foi isso que eu prometi para eles, né? Excelente. E essa é a minha vida que eu tento levar. Então eu sempre digo, vou em qualquer lugar, né? Cabeça erguida. Cabeça erguida e criando sempre amigos, né? Então, mas que nem eu falei, para vir aqui, eu tenho certeza que para receber aquela mensagem eu tava quase pegando mais, se fosse meia hora depois, eu não ia responder por acho que 9 horas. Eu ia responder só no outro dia que eu tava pegando o voo para os Estados Unidos, certo. Sabe? Oh, não, eu ia responder depois, ou talvez ia passar para quem mandou a mensagem, tipo, o cara nem deu bola. Porque eu tava em voo, né, com o celular desligado. Bom, daí ele, como é que eu vou fazer esse livro? Não, eu faço. Daí que eu fui para casa. Daí ele disse, não, tu tem que pegar um editor, né, precisa um editor e tal.
Daí que ele me indicou o Dinarte Albuquerque, que é um ele disse, ó, professor, tem tudo, esse cara. E se tu quiser fazer umas ilustrações, seriam legais, tu que escolhe. Escolhi o Fred Varela, porque é lá de Bom Jesus, conhece minha família, Perfeito. Iria ver. Mas tinha que escrever o tal do livro, né? É a parte mais difícil. Aí chamei o Dinarte. Dinarte, vamos tomar um café, tu vai ter que me dizer o que eu faço agora. Mas, de novo, o direito tinha me ensinado a escrever, pelo amor de Deus, né? É verdade. Eu não era um... As pessoas acham, por exemplo, quem acha que eu sou só músico, como é que eu escrevi um livro? Não, peraí. Não, né? Calma. Tem muita bagagem pra fazer isso também. Calma. Então, mas aí a gente foi tomar um café e ele disse, cara, me conta um desses teus causos aí. E daí eu contei, ele disse, tem mais outro? Cara, eu tenho causos pra contar. Contei mais outro, ele disse, o negócio é o seguinte, tu vai pra casa a partir de hoje e tu vai escreve esses causos como tu tá me falando aqui. Não te preocupa com pontuação, com concordância ou com nada. Mas eu me preocupo, logicamente. Claro. Né? Minha mãe é professora de português e redação, né? Imagina se não vou me preocupar, né? Enfim, fui pra casa e eu escrevi, eu me coloquei assim uma meta. Tinha que lançar na feira do livro. Vou escrever 3 causos por dia. Daí que eu fui pra frente do computador e como é que eu vou escrever esse caos? Disse, cara, vou escrever o primeiro. Como é que eu comecei a tocar acordeão? E daí foi indo. Daí do ônibus que eu pegava, da escolha do direito, do encontro, sabe? Foi indo meio tipo em ordem. De vez em quando eu quebro e conto um caos por um caos. Tem 50 causos, só tem um que eu não participei diretamente, mas eu vi acontecer. E outro, eu fiz uma homenagem à patrocinadora, uma homenagem do meu jeito para a patrocinadora do meu livro, que é a Fundação Marco Polo, mas que é, né, ligada às empresas, à empresa Marco Polo, de ônibus. Eu contei um caos que eu via muito falar, que é de 2 gaúchos que brigavam, um de Caxias e um de Vacaria, que eles brigavam para ver que ela era a maior cidade. O Vacaria dizer que era Vacaria, o Caxias, e daí resolver, então vocês vêm até aqui para vocês ver o tamanho depois nós vamos para Vacaria para ver o tamanho de Vacaria. E primeiro vieram os gaúchos da Vacaria para cá. Quando eles chegaram ali na REC, eles pararam os cavalos e disseram assim, compadre, acho melhor nós desistir da aposta. Porque se a rodoviária deles é desse tamanho, cara, culha a cidade. Eles se deram de cara com o pátio da Marco Polo, né? Então, o único caso que eu fiz assim que eu não participo. Todos os outros são em primeira pessoa, né? Contando o que aconteceu comigo. Tudo é engraçado. Ou um pouquinho triste. Na pandemia, assim, teve algumas coisas que eu relatei, assim, né? Mais triste. Mas não triste. Sim, mais perrengue, assim, mas... Todos eles eu me ferro, né? Todos eles a gente não ganha só... Né? Como é que a gente não conta só o que a gente ganha? A gente tem contado de vez em quando que a gente perde. É verdade. Enfim. É um grande legado, escrevi o livro, 50 causas, em 20 dias. Nossa! Porque é fácil. Porque tava tudo na minha cabeça. Claro. Porque eu não contei causas que eu precisasse fazer pesquisa, né? Era eu. Era a tua história. Então tinha dias que eu escrevia 3 causas, tem dias que eu escrevia 5, tem dias que eu escrevia 1. Enfim. Foi pra Feira do Livro, mais uma surpresa. Ficou entre os 10 mais vendidos. Uau! E pela lista que a gente entende que foi por ordem, ficou em 3º ou 4º. Beleza. Poxa. Aqui eu devo essa... Talvez pelo fato assim, ó, cara, o que esse louquinho escreveu? Como é que esse cara tem capacidade? O que ele escreveu de... Entendeu? A curiosidade pelo fato de... Mas tá sugestivo, o nome tá sugestivo. Tá bonito. E assim, eu posso dizer, eu odeio quando dizem assim, ó. Às vezes eu chego num lugar, assim, olha aqui, vem te apresentar o melhor gaiteiro do Caxias, ou o melhor gaiteiro. Não existe o melhor. Primeiro que eu acho que não existe o melhor. Cada um é bom naquilo que faz e dá o seu melhor. Eu odeio que me falem, mesmo, de verdade. Não gosto desse título porque eu acho que ele não diz nada. Agora, se me disser assim, ó, esse cara é o cara um dos que mais atuam, aí sim eu vou concordar. Porque, graças a Deus, eu tenho bastante atuação, então eu tô em várias frentes, né? Vou tocar forró. Porque lá na minha infância, contar pra vocês a história do forró, né? Eu, de boina, falando em forró, toquei um dos maiores festivais de forró dos Estados Unidos, de boina. Toquei música gaúcha no meio do forró, né?
para dizer de onde é que eu era. Mas quando eu comecei a estudar música, eu comecei a escutar os acordeonistas que tinham influência nordestina, os nordestinos, por causa que eles usam um timbre de acordeon bem melhor que o nosso, no meu gosto, deixar bem claro, senão daqui a pouco vão atacar. E eu escutava muito aquela música para eu poder ouvir aquele timbre que eu gostava. Não é tanto pela música, mas aquilo acabou, com certeza, me absorvendo. Claro. Eu absorvi aquilo. Então, pelo som do instrumento, eu ia buscar os acordeonistas nordestinos. Até que hoje eu consegui aquele instrumento, que foi também uma caminhada bem... Porque não é qualquer instrumento, é um instrumento... É complexo, é outro assunto. Para outro podcast. É tudo muito interessante. Então, daí vou para lá. Como que tu caiu para tocar forró, com tanto forrozeiro nesse mundo, e no Brasil em especial? Eu disse sim. Eu gosto, eu pedi, eu fui, eu liguei, eu toquei lá na pandemia com forrozeiro, na vez que a gente ia tocar, conheci uma pessoa, entendeu? Demorou um pouco para eu realizar o sonho, porque nossa turnê era sair de Miami, ia a Nova York e depois Boston. Como eu cheguei em Miami, a gente fez 3 shows, e a pandemia foi instaurada, declarada, né, como eu não consegui mais sair do estado da Flórida, porque a minha passagem era Boston, porque eu ia até Nova York, depois Boston. E eu não conseguia Boston, então eu perdi minha passagem. E daí a passagem para voltar de lá, no início era R$25 mil. Nossa. E não tinha voos. Então eu fiquei literalmente preso nos Estados Unidos, no epicentro da pandemia naquele momento, né? Só que eu fiquei com isso entalado na garganta. Como assim, cara? Como assim que eu não consegui fazer? E esse ano, 6 anos depois, eu fiz exatamente o que faltou. Que legal. Daí tu diz assim, ó, é coincidência? Não pode ser coincidência. Não pode. Eu fiz exatamente o que faltou que aquela vez. Entendeu? Ali na Flórida, eu já não fiz nada, eu já fui direto, Boston e Nova York, né, com passagem de volta, graças a Deus, tudo certo. Mas é nisso que eu acredito, assim, ó, como é que as coisas acontecem? Como que tu me explica que uma pandemia no meio e eu fui lá e fiz exatamente, assim, tipo, eu zerei aquilo na minha vida. Rafa, o nosso papo tá maravilhoso, mas o tempo tá correndo não, muito eu imagino depressa. que Eu sim. queria segurar um pouquinho o relógio. É muito caos, né? Eu avisei vocês. Eu avisei mas daria vocês. para nós ficarmos uma tarde inteira aqui conversando. É muito caos e eu fico muito feliz, né, desse pouquinho. E eu falei aqui algumas coisas que geralmente eu não falo nas outras entrevistas. Mas eu assim. tenho uma pergunta para te fazer. O que tu diria, tá, para os adolescentes que viveram, ou que começam uma história parecida com a tua e que têm um olhar para a música e não sabem como se direcionar? O que tu diria hoje com a tua experiência, com a tua estrada de vida para eles? É uma pergunta fácil e difícil de falar. Porque fácil eu diria assim, ó, acredita nos teus sonhos, vai, e não sei o que, né? Aquele papo... só que eu sei também que existem fatores que às vezes a pessoa diz só vontade não resolve. Mas, num resumo geral, acredite fielmente no seu sonho, seja qual for. Mesmo que seja a música como um hobby, tá tudo certo. Eu não sou exemplo pra nada, porque eu faço direito, entendeu? Então, assim, ó, eu diria acreditar no sonho, mas principalmente acredite que tem alguém olhando por ti, fora desse nosso universo, e que se tu fizer tudo certinho, hoje não dá mais de ser no Super César, porque não existe mais. Mas se tu fizer as coisas certas e como o teu coração mandar, Deus nos deu as respostas estão dentro da gente. Então a resposta que tu pensa e que tu sente nessa região aqui é a certa ou é a errada, né? Vocês já sabem disso. Que se pergunte se é aquilo mesmo. E se for aquilo mesmo, não deixem que nada desvie, que ninguém diga, como disseram para mim, que a minha profissão não é importante, ou que ser músico não é importante, porque eu acho que o que nos torna humanos é a arte. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Vai lá, Nossa, eu quero dizer que fiquei emocionada, estou muito curiosa.
Já conhecia, não conhecia tanto da história, porque eu vim saber do direito aqui. Mas pesquisei bastante, acompanho muito o teu trabalho. E eu quero dizer que realmente é uma fonte de inspiração. Eu acho que num mundo onde as pessoas estão muito aceleradas, parecendo que nada é possível, não acreditando em si mesmo, eu vou dizer que para mim ficou muito forte a tua fé. Não só perseverança, Perfeito. A tua fé. Eu achei lindo isso, me inspirou, espero que inspire tantas pessoas, porque por vezes a gente não acredita em nós mesmos. E eu vi que na tua história, desde os 11 anos, Sim. tu acreditou em ti. E que bonito poder dizer para as pessoas que tudo bem trocar de profissão, siga seu sonho. Tudo certo, é o que eu falo com meus filhos. E não o sonho pode ser momentâneo. E não façam nada para agradar ninguém, gente. Isso aí. Os jovens e os adultos. Muito Se ainda der tempo para os adultos, né? Não façam. A caminhada é só da gente. Porque depois, se tiver aquela prestação de contas que dizem que tem, é para ti que vão fazer a prestação. Não é porque tu, né? Então, assim, basicamente, coração e fé. Nossa, linda. Só quero te agradecer. Eu que agradeço vocês. Bom. Obrigado pela lembrança. Então, Rafa, a fragilidade e a força tu mostraste para nós. O teu direcionamento maravilhoso, incrível, a fé excelente. O que falar disso é um mergulho interno e que devolve para o externo, devolve para as pessoas. E as pessoas vão se nutrir muito com os teus dizeres. Muito, muito obrigada por estar aqui. Obrigado vocês. Obrigada. Um abraço a todos, né, que vão ouvir esse mundaréu de causas aí. E comprem o livro, né? Maravilhoso. Então, gente, este é o Pode Além. Hoje com uma pessoa incrível que deixou suas marcas para vocês assistirem. Assista, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Um grande abraço.